Estou aqui arrumando. Então, posso compartilhar Aí. para ela? Ué, não sou eu? Que eu vou compartilhar? Não sou eu? O quê? Não? É você? A Que página vai inicial? É, Ah, então tá, então vai. eu sou perfeita, Nossa, quanta Márcia. eficiência, gente. Quanta Mandou Boa eficiência. noite os, novamente. boa Boa noite. noite, Armando. Os 3 foram assim, Márcia. Então, Pois é, gente, ó, nós estamos na terceira aula, né, terceiro módulo meu do Evangelho Redivivo. Só para a gente lembrar, a bandeira do programa é a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Isso está lá no livro Renúncia de Emmanuel. E agora a gente vai para a página inicial. Pode começar lendo, Isabel. Leitura do Pão Nosso, capítulo 2. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus. João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos instintos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pecadores humildes e terminou a tarefa santa entre 2 ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso guia maior, nosso irmão, nosso mestre, Jesus. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, recebendo essas informações, relembrando esses conhecimentos que muitas vezes nós achamos que estamos conhecendo pela primeira vez. Mas isso tudo já nos foi ensinado. Estamos apenas relembrando. E mais que relembrar, precisamos interiorizar e precisamos sentir e vivenciar esses ensinamentos. Agradecidos estamos aos amigos espirituais que nos ajudam a estar nesse caminho para a luz. Agradecidos estamos por essa oportunidade de reencarnação, onde possamos plantar melhores sementes e colher as nossas dívidas passadas. E por tudo, Senhor, lhe damos graças, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Isabela. Obrigada, Elisa, pela ambientação da nossa reunião. Boa noite a todos que chegaram.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Evangelho Rede Vivo. Nós estamos no tema 3, como Miriam disse, e hoje ela vai dar uma recapitulada, ela passou um dever de casa para a gente, né? Então, Miriam, a palavra é sua, bora lá. Obrigada. Boa noite àqueles que eu não vi, né? Quando eu compartilhei os slides, eu fico aqui atrás. Então, hoje nós vamos falar sobre as notícias históricas. Mas antes, eu não sei se vocês estão familiarizados com o Evangelho. Alguém já pegou o índice do Evangelho? Já percebeu? Será que vocês entenderam que esses temas 1, 2, 3 têm a ver com o índice, com o Evangelho em si? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês, porque eu achei que, de repente, a gente não está entendendo muito. Então, vamos lá. Então, quando eu pego o Evangelho e abro, a primeira coisa que tem no índice é essas referências bibliográficas. Então, vai estar lá o capítulo, quem é que escreve, né? Então, o Kardec traz uma referência enorme dos capítulos, dos versículos, tá? As páginas que estão esses capítulos. Depois ele traz uma nota da editora explicando, enfim, como é que a Márcia já até falou de qual evangelho da edição, que as edições da Febre foram retiradas, aí tem outra explicaçãozinha também. E aí tem um prefácio muito interessante, gente, que é o Espírito de Verdade, que ele começa, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, é a coisa mais linda, é uma folhinha, ele é lindo. E depois vem a introdução. E aqui nós começamos o Evangelho Rede Vivo, na verdade. Então, a Márcia começou 1, 2, eu continuei também no 2, e agora nós estamos no 3. O que é isso? Então, ele começa, a introdução dele tem essas 4 partes. Então, nós já fizemos 1, que é o objetivo, o 2, a autoridade da doutrina espírita, com o controle universal do ensino dos espíritos, e agora eu vou fazer o 3, que é notícias históricas, ou seja, o curso todo está sentido, a base dele é evangelho, e ele traz mais outras pesquisas, mas é evangelho. Então, na próxima semana, Georgia, né, vai falar sobre Sócrates, Platão, então eu trouxe isso para vocês terem uma noção, porque a partir daí, o segundo livro dessa série, ele já vem falando sobre o Evangelho de São Mateus. Aí ele não segue exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai seguir os evangelistas. Tá certo isso? Então, só para vocês terem noção que a gente está colocando tema 1, 2.1, 2.2, então é isso, é dessa introdução, certo? Então, vamos. Então, a gente já tinha falado que era muito importante a gente entender esse texto, esse contexto desses costumes socioculturais dos judeus, para que a gente consiga entender o Novo Testamento, né? Porque se a gente não entende mais ou menos como era a estrutura da vida deles, como eles pensavam, então a gente fica mais perdido em certas passagens evangélicas que a gente acha que Cristo, né? Tanto é que Kardec, em um momento, em um dos capítulos, ele escreve estranha moral, porque se a gente lê sem conhecimento, a gente fala, nossa, mas Cristo falou isso mesmo, né? Então, a gente precisa conhecer, né, um pouco mais. Aí eu trouxe só esse pedacinho que está lá, né, na terceira, no item 3, notícias históricas, e Kardec fala que para a gente compreender bem algumas passagens, é o que eu estou falando, a gente tem que conhecer o valor também das palavras que são empregadas, né? Porque do costume daquela época, as palavras que eles empregavam, o significado que elas tinham, também eram diferentes daquilo que a gente tem hoje. Então, o conhecimento é muito importante. E eu trouxe mais esse slide, porque é tão lindo isso que o Paulo fala, né? Em 2 Coríntios, ele fala que nós somos uma carta do Cristo, porque Paulo falou também que o Cristo era uma carta viva. E aí ele fala que nós somos carta do Cristo.
que nós não somos escritos com tinta, mas nós somos escritos com o Espírito de Deus vivos, né? Então, não é nem com tinta, nem em tábuas, nem em pedra, mas está no nosso coração, ou seja, no nosso espírito. Nós fomos criados como carta desse Cristo, né? E referente ao Espírito de Deus, certo? Olha só, gente, eu vou falar muito de história, assim, resumidamente, porque eu acho é fantástico, a gente vai começar percebendo algumas coisas. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouco dessas questões socioculturais do povo de Israel, a gente tem que entender que está escrito na Bíblia, tá, gente? Que a origem das 12 tribos do povo de Israel, né? E está lá em Gênesis, que foi o primeiro livro que a autoria é atribuída a Moisés. Então, essas 12 tribos, elas receberam o nome dos filhos de Jacó. Quem é Jacó? Jacó foi filho de Isaac, neto de Abraão, que é considerado o pai, né, dos judeus, né? Ele é quem gerou tudo, vamos dizer assim, para os judeus. Ele foi o pai de todos, né? Então, o Jacó, ele casou com várias esposas e ele teve, então, 12 filhos. Então, o nome dessas tribos tem a ver com os filhos de Jacó. Mesmo que houve uma diferença na nomenclatura, tudo, mas, na verdade, esses personagens, você vê que é interessante que ele teve, na verdade, 13, mas a Diná não podia ser, na época, uma representante de uma tribo, né? Então, por mais que possa não corresponder com exatidão, cada um desses filhos do Jacó realmente lideraram uma das tribos. Essas tribos, e com a liderança deles, então, foi dado o nome da tribo a eles, né? Então, as tribos são Rubem, Levi, Isacar, Simeão, Judá, Zebulon, José, Benjamim, Gade, Asser, Dan e Naphtali. Então, esses foram os 12 filhos de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. O que tem mais de diferente aqui, interessante? Foi que é tudo muito simbólico, né, gente? Então, diz os textos bíblicos que Jacó foi abençoado por Deus e teve o seu nome trocado por Israel. Olha só que interessante, né? Então, e que o Dan, eu não sei porque ele desaparece dessa configuração. E que Levi foi nomeado por Deus para ele servi-lo no sacerdócio, ou seja, o Levi, a tribo de Levi, ela não teria um lugar fixo, ela ia mudando, né? Porque eles iam levando esse sacerdócio, essas normas, as leis, então ele não era uma tribo que ficava parada, ou ele, não era tribo, ele não ficava parado, deles, os descendentes, eles... Então, o nome dele não tem uma tribo com o nome dele. E o mesmo aconteceu com José. Então, as 12 tribos de Israel, os dois que substituíram o Levi e o José foram os filhos de José, que é Manassés e Efraim, certo? Então, dos nomes de Jacó, dos filhos dele, José e Levi tiveram outra designação de Deus, né? E aí foram substituídos pelos 2 filhos de José. Agora, o Dan, não sei o que aconteceu, porque não aparece mais nada sobre ele. Aqui embaixo foram as mulheres de Jacó. É muito interessante o nome de Jacó ter sido substituído por Israel, né? Isso é muito significativo. Vamos ver. Então, aqui está
o mapa, né, com as 12 tribos, onde elas estavam nessa região. Então, tem as 12 tribos. Umas são maiores geograficamente, né, o lugar é maior, é menor. Tem umas que ao norte a situação era mais complicada geograficamente, a terra era menos produtiva, ao sul a terra era mais produtiva. Tem algumas coisas assim, ao contrário, porque no norte, o Rio Jordão está no norte todo, está vendo? E aí ele vai desaguar no Mar Morto, né? Então, eles têm algumas coisas assim de mais fertilidade, menos fertilidade, de acordo com o território que eles ocupavam. Então, vamos lá. Então, a Palestina é dividida pelo Rio Jordão de norte a sul, certo? E ela divide essas regiões em áreas, como eu falei, mais férteis e menos férteis, porque a área de oeste é mais rochosa, então é mais estéril. Então, o sul ela é banhada mais pelo Mar Morto, então ela tem regiões que são mais férteis e regiões menos férteis, tá, em toda a região da Palestina, ok? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, após a morte do rei Salomão, isso se deu em 930 a.C., quem ascendeu ao poder foi o filho dele, chamado Roboão. Vocês podem escrever isso, porque tem vários nomes para vocês colocarem os filhos de vocês, que são muito bonitos. Então, o Salomão tinha um filho chamado Roboão, que após a morte dele, Roboão, então, se torna rei. E o problema era que, nesse momento, a nação palestina estava unificada. Mas o norte estava muito descontente com as cobranças excessivas de impostos que Salomão havia imposto. Então, as tribos do norte estavam muito chateadas porque elas estavam sobrecarregadas com os impostos. Quando Roboão assumiu o poder, eles pensaram, né? Então, a gente vai ter oportunidade desses impostos serem diminuídos e a gente conseguir uma vida melhor. Mas não, isso não aconteceu porque o Roboão continuou com os impostos da mesma maneira. Com isso, né, as tribos do norte se rebelaram, e aí houve uma revolta grande, aí rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo, então, as partes, os reinos do quem era do norte, e, então, as tribos do sul. Então, por isso que houve a divisão da tribo de Israel, ou seja, o descontentamento com o governo que estava abusando da questão de imposto para eles, certo? Então, vamos falar um pouquinho do Reino do Norte. O Reino do Norte, como eu já disse, né, eles se uniram em torno de Jeroboão, e ele acabou sendo rei do Reino do Norte, certo? E então o Reino do Norte é chamado de Israel. E a capital dele foi a Samaria, mas, na verdade, a primeira capital do Reino do Norte foi Tissá. Aí, depois, que foi a Samaria, a capital do Reino do Norte. E o que é interessante desse Reino do Norte é que eles tiveram muitas dinastias e eles eram muito diferentes uns dos outros. E eles acabaram, todos, a grande maioria dele, marcando seus regimes por conspirações, por muita idolatria, por muita violência, muita agressividade. Então, o Reino do Norte fizeram muita coisa que desagradou ao Senhor, né? Então, eles tiveram também... foi muito complicado, né, a questão do Reino do Norte nesse sentido. Já o Reino do Sul continuou, então, a capital sendo Jerusalém, e era o Reino de Judá. Israel, Reino do Norte, Reino do Sul era Judá.
E aqui ela era composta só por 2 tribos, Judá e Benjamim, e o reino do norte ficou maior, ficou com as 10 tribos, que não eram nem Judá e nem Benjamim. Simeão depois se juntou a eles, tá? Então, vamos ver o que mais que eu trouxe. E é interessante que esses 2 estados assim divididos, eles não tiveram vida longa, porque eles acabaram sendo invadidos, eles demoraram 1 século e pouco. Aí o Reino do Norte foi invadido pela Síria, né? Os habitantes foram deportados, alguns até se misturaram com o pagão, e o Reino do Sul, pouco depois, ele foi destruído por Nabucodonosor, né? Era imperador do Egito, né? E acabou que eles foram levados, então, para a Babilônia. Certo? Então, esses são os reinos. Então, foi aqui que a população entrou no exílio, né? Sendo escravizados pelo Egito, né? Como a gente conhece a história. Então, se vocês tiverem dúvida, tá, gente? Levanta a mão aí, porque eu tô falando para vocês a pesquisa que eu fiz. Então, só para a gente entender, tá vendo? O Reino do Norte, como eu falei, eram as 10 tribos, eles tiveram 9 dinastias, e uma dinastia muito diferente uma da outra, marcada por muita agressividade, muita violência, enfim. E o Reino do Sul eram as 2 tribos, Judá e Benjamim, e a diferença aqui é que eles eram todos da mesma dinastia, eles eram todos descendentes de Davi e Salomão. Então, eles tinham um olhar mais cuidadoso com a própria religião, com as próprias... Eles mantiveram as questões de Jerusalém, ali as questões do templo, eles mantiveram mais firme a religião, os costumes que eles tinham. Foi um pouco diferente do Reino do Norte. Mas, mesmo assim, eles também praticaram idolatria. Né? Então, eles também deram umas escorregadas aí, e eles também foram idólatras também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok? Está entendido isso mais ou menos? Aí eu trouxe isso que eu achei... aqui as divisões, né? De novo, né? Nos reinos. Divisão da tribo, divisão dos reinos. Só para a gente olhar mesmo, porque não dá para a gente decorar. Vamos ver o que eu trouxe mais. Opa! Aqui eu achei muito interessante essa cronologia bíblica, para a gente só ter, não precisa guardar as datas, mas você vê, ele fala lá do princípio, né, que, eu não sei falar essa locução, é lila, que significa do nada, aí vem os patriarcas, Israel, Egito e o Êxodo, Canaã, porque era chamada de Canaã, quando estavam os 12 os reinos todos unidos, era Canaã, né? Depois ela foi dividida, então, quando o fim o reino de Israel, aí também fim do reino de Judá, aí eles retornam a Jerusalém, e aqui é o período intertestamentário. Então, a gente vê aqui, né, depois da morte de Salomão, que o reino, então, fica dividido. Só para ver de novo, eu trouxe os reinos de Judá e Israel. Isso aqui eu vou pular aqui a chave. Enfim, aí, vocês têm alguma noção? Vocês conseguem me dizer qual a diferença em tabernáculo, templo e sinagoga? Porque isso aparece muito, não é? Na Bíblia, enfim, especialmente, né, no Antigo Testamento, eles falam muito em tabernáculo, sinagoga. Alguém tem uma noção? Qual é a diferença dessas coisas? É uma pergunta, tá? Não é o tamanho, não, Miriam? Não, não. Eles têm tamanho diferente, sim, mas não é o tamanho. Quem dá mais? Olha, quem escuta Haroldo, gente.
O Haroldo fez uma aula, né, no Êxodo sobre o tabernáculo. Nossa Aquilo, senhora, é uma coisa uma incrível. não, há várias aulas, né? Mas É acho que a gente pode começar né, vê se eu estou me lembrando, Miriam. O templo, só existe um templo, que é o Templo de Salomão, não é isso? Né? ponto. É isso, eu estou Aham, tentando aqui me lembrar, né? sim, sim. E as sinagogas eram os centros menores onde se reuniam, né, os fariseus para, Sim. para os cultos, né? Sei lá como é que a gente pode dizer. Isso. E tabernáculo? Ai, tabernáculo, eu não vou saber explicar. Depois de tantas aulas com Haroldo. Bom, gente, o tabernáculo, a Ai, Márcia, o que ela falou do templo, sinagoga, é certo, né? Mas vamos lá aprender sobre tabernáculo, que é a coisa mais maravilhosa. É incrível, gente, olha só. Você vê a simbologia toda, é interessantíssimo. Então, foi assim, depois que Moisés tirou os judeus do Egito, eles estavam, então, perambulando, não, né? Eles estavam no êxodo, né? Eles estavam no êxodo procurando a terra prometida. Então, o que Deus falou para Moisés? Construa uma tenda para onde a gente vai fazer o nosso culto. Então, o tabernáculo foi onde os judeus fizeram os cultos deles durante o êxodo. Demorou 40 anos. E ela era móvel, né? Eles mudavam de lugar, carregavam o tabernáculo, certo? Então, mais interessante que Moisés não só recebeu a ordem, faça o tabernáculo. Gente, ele recebeu instruções minuciosas sobre como fazer essa obra, especificando desde a madeira que ia ser usada na arca, até os colchetes que iam segurar as cortinas. Todas as medidas, formas, cores e texturas estavam determinadas. Não sou eu que estou falando. Êxodo 26, de 1 a 14. Êxodo foi o livro que é atribuído a Moisés. Então, está lá no Êxodo. Moisés teve uma conversa com Deus e Deus determinou como seria esse tabernáculo. Nesse Êxodo, ele traz uma espécie de manual do usuário, tá? Manual do fabricante. Ele dá tudo direitinho. Tá? Então, Moisés, eles construíram essa tenda nas especificações que estão ali na Gênesis. O que aconteceu? Alguns anos mais tarde, Salomão, já na Terra Prometida, ele não achou muito legal, não, aquela tenda que devia estar bem surradinha, né? O que ele fez? Construiu o templo, né, de Salomão lá, né? Ele construiu esse templo no lugar do tabernáculo. Então, o templo seria o tabernáculo em tamanho máximo, né? Porque ele não fez as medidas, ele seguiu mais ou menos as orientações primeiras, mas depois fez tudo superlativo. Paredes com ouro, era tudo assim. Enquanto o tabernáculo tinha uma pia, lá no templo de Salomão tinha 10. Então, foi tudo assim, né? O tabernáculo tinha apenas um pavimento. Então, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Isso é o tempo. Aqui. Esses eram os objetos que tinha dentro do tabernáculo. Todos eles têm muita significância, né? Eles são todos cheios de significância. Não vou falar, viu, gente? Eu só vou mostrar. Então, o tabernáculo tinha essa arca da aliança, que foi feita numa madeira especial. Essa arca continuou no templo de Salomão. A única coisa que ele guardou foi essa arca, que ela era muito específica. Ele manteve a arca, né? Então, enquanto tinha uma pia, né, que eles chamam aqui de bacia, lá tinha 10, um calendário, lá tinha 10. Então, ele fez uma coisa assim,
muito, muito, muito maior. Então, isso aqui era o que tinha lá. Tinha essa mesa, e cada um deles tem um significado, viu, gente? Muito interessante o significado de cada um desses objetos que estavam lá dentro. Então, foi interessante que no texto que eu li, ele falava assim, se a gente lá estivesse, talvez reprovaríamos a obra do rei, acusando ele de ser megalomaníaco e de ter mudado o projeto de Deus, né, que Deus tinha dado a Moisés. Porém, o Senhor aprovou o projeto de Salomão. Isso estava na Bíblia, tá? Não sou eu, não. Então, aqui a gente vê, né, a diferença, né, da tendinha, né, para a suntuosidade, né, do templo, então, que Salomão fez. Então, vamos lá. A Márcia falou que o único templo havia na Judéia, que era o templo de Salomão, que ficava em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. As outras cidades não possuíam templo, mas elas possuíam sinagoga. Então, assim, onde tinha judeu, tinha uma sinagoga. Né? Que nem onde tem um espírita, vai ter uma casa espírita. Então, eles tinham a sinagoga, aonde eles estavam, sempre teve sinagoga. Deixa eu ver. A sinagoga, na verdade, a palavra quer dizer assembleia, congregação, certo? Então, enquanto lá no templo eram grandes eventos, vocês lembram que Jesus mesmo, na Páscoa, eles faziam aquela romaria, né, para ir até o templo, né? Eles faziam isso 2, 3 vezes no ano, tinha algumas festas que todos os judeus iam para aquele templo. E ali eram repassadas muitas histórias, né? Eles faziam como se fosse um teatro, eles contavam as histórias dos antepassados, eles mantinham uma tradição oral contando as histórias dos antepassados deles. Então, isso era uma coisa muito importante. E tem a passagem que Jesus foi nessa festa, aí, na volta, num dado momento, Maria olha para um lado e fala, cadê ele? Né? Aí ninguém acha, ela volta para o templo e ele está lá conversando com os sacerdotes. Né? Tem essa passagem, Jesus estava lá e eles estavam de queixo caído com as coisas que ele sabia, que ele era uma criança na época. Né? Então, nós já sabemos que templo só tem um, sinagogas tem muitos, e tem uma diferença. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Tá. Então, a sinagoga, eles fazem reuniões mais restritas, mais restritas, assim, reuniões de estudo, né? E mulheres frequentam algumas coisas, outras coisas não, elas são separadas dos homens. Vamos ver o que eu trouxe aqui. Então, ele está falando, a sinagoga tinha um papel muito importante para a comunidade judaica, já que era o centro da educação religiosa e de orientação espiritual para o povo. Então, ela tinha semanalmente essas reuniões, esses estudos, essa coisa mais sequencial, assim, era feita ali na sinagoga, certo? Então, era ali que eles se reuniam, era ali que eles tinham esse conhecimento. O templo já era uma coisa mais festiva, era uma coisa diferente. Então, lá, aqui ele está falando que surgiram no cativeiro, né? Surgiram onde havia o judeu, havia sinagoga, eles tinham as reuniões aos sábados sob a chefia dos anciões e a leitura dos livros sagrados. Tem uma coisa interessante, não sei onde que eu vi. Assim, na sinagoga era diferente, deixa eu ver. Então, ali lá na sinagoga, eles faziam as preces públicas. Então, tinha a chefia dos anciões, tinha os escribas, os doutores da lei. Então, eles liam o livro sagrado e explicavam esses livros sagrados para a população. Nós vimos muito isso no livro Paulo e Estevão, não foi? Inclusive, foi quando Paulo se levantou, já Saulo, e fez uma pregação ali, né? Aliás, ele fez várias, mas desde a primeira, não.
a pregação que Paulo ouviu de Estevão ali, né, foi aquilo que deu um sacode nele. Ele ficou completamente envolvido e se questionando muito depois que ele ouve Estevão falar num sábado na sinagoga. Então, a sinagoga tinha isso. Aqueles que tinham conhecimento poderiam ir lá interpretar as escrituras. Então, não precisava ser só o doutor da lei, só o ancião, não precisava isso. Por isso que a gente encontra Jesus também, sem ser um sacerdote, né? Como Estevão também não era, e ele lá no sábado ensinando na sinagoga. Então, essa é a grande diferença na sinagoga. No templo, você não pode fazer isso. Na sinagoga, sim. Né? Eles têm uma reunião mais informal, mas de doutrina, de conhecimento, de palestra, vamos dizer assim, né? Então, isso é a sinagoga, certo? Não tem uma dúvida? E, deixa eu ver. Então, vamos fazer só aqui uma distinção, né? Então, é interessante que, olha a diferença. Enquanto a sinagoga é um lugar de reunião, uma casa de estudo, o templo já é uma casa de Deus, uma casa santificada. Então, é um espaço santo para adoração, é um encontro com Deus. E o mais interessante, que enquanto na sinagoga não se faz oferenda nem sacrifício, aqui faz. Eles fazem oferenda e sacrifício. Aqui o sacrifício é de animais. E tem toda uma relação com o sangue do animal, são 2 animais que fazem sacrifício, um sangue é o sangue mais espúrio, outro sangue é o sangue mais sagrado, tem toda uma simbologia enorme em torno disso. Então, aqui eles fazem esse sacrifício, com essas oferendas, sacrifícios com animais, olha lá, cerimônias de festa são as tradições dele, e tem um único centro em Jerusalém, centro de culto do povo de Israel. Então, na sinagoga já não faz oferenda nem sacrifício, onde é um judeu, de novo, tem uma sinagoga. Ele se reuniu ao sábado, sob a chefia dos anciões. Olha que interessante, homens e mulheres sentavam separados, aqui não, eles podiam sentar junto, e aqui as mulheres usavam o véu e o homem usava o quipá, e aqui o traje era livre, certo? Então, eles também faziam a leitura dos 2 livros sagrados, e tem uma sinagoga, que já é uma grande sinagoga, que se reúne de 20 a 23 juízes, que a lei judaica ordena existir uma em cada cidade. Então, olha que coisa interessante. Enquanto pode existir várias sinagogas pequenas, existe uma sinagoga grande, que ali estão os juízes. É um pouco diferente do sinédrio, mas eles também julgam, eles fazem essa coisa do juiz, que eu esqueci o nome aí, mas eles fazem, eles executam a lei, né? Eles são aqueles que determinam a lei, que fazem a lei acontecer. Já no Sinédrio, o Sinédrio já é bem diferente. Já é lá a Corte Suprema, com 71 juízes. Aí, Márcia, qual que é a diferença do juiz aí pequenininho da Corte Suprema? O Templo de Salomão é o STF. Só imagina com 71 juízes, nós estamos perdidos. Vocês estão rindo, mas é isso mesmo. É isso aí, é isso aí. Imagina 71, gente. Tinha uma questão também dos assuntos tratados no Sinédrio, né? E nas sinagogas também tinha uma diferenciação. Eu acho que era por importância, né? Né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Por importância, É isso, gente. Olha só, vamos ver. Então, vamos lá. Então, aqui está o Sinédrio. Deixa eu ver, cadê o Sinédrio? Opa. Tá. Só que a ruína da sinagoga de Cafarnaum, elas também eram bonitas, elas não eram pequenininhas assim, não, tá vendo? Sinédrio, gente. Miriam, volta ali aquela imagem anterior,
Nossa, olha o tamanho do pilar, né? As pilares Então, olha, das de pessoas, né? sinagoga, você Agora que eu imagina o vi, tamanho né? do templo, Do né? templo. Uhum. Esse é lá em Cafarnaum. Muito grande mesmo. Então, o sinédrio, ele vem do grego e quer dizer Assembleia Sentada, né? Então, é uma grande assembleia. Pois é, olha, também tem o sinédrio pequeno, que é como se fosse aquele outro lá da sinagoga, que ali ele chama de grande sinagoga, ou então sinédrio pequeno, porque ele também tem 20 a 23 juízes, que a lei mosaica, a lei judaica existe em cada cidade. Então, olha que interessante. Tem as sinagogas, ou a grande sinagoga ou o pequeno sinédrio, é a mesma coisa, e o sinédrio grande, que é o sinédrio, que aí já tem 71 juízes. Então, mais as instâncias, mais ou menos como nós temos antes, né? Então, esse sinédrio, grande sinédrio, era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e legislativo supremo da antiga Israel. O grande sinédrio incluía um chefe ou príncipe, um sumo sacerdote, um segundo membro em importância, tem os nomes judeus, não sei, e outros 69 integrantes que se sentavam em semicírculo. Então, está aqui, ó. Ai, tá ruim esse sinal. Tá vendo? Eles se sentavam assim, em semicírculo, no sinédrio. Então, ficava 35 membros de cada lado, aí tinha os escribas, tinha o sacerdote, sumo sacerdote, tinha toda essa coisa, e eles sentavam em semicírculo. E isso era um tribunal judaico mesmo, tá? E ele foi dissolvido em 358 depois de Cristo. Porque, ó, Herodes o Grande, ele acabou com o sinédrio. Ele executou 45 de seus membros e trocou por outros, né? Que faziam o que ele queria. Enfim. E aqui, tá vendo? É a distribuição, como é que eles eram 70, é porque um é mais importante aí. Então, 70, 35 de cada lado. Ainda tem os escribas, lá em cima está o sumo sacerdote, e tem, logicamente, o réu, né? Esse terceirinho aqui é aquele que vai ser julgado por todos eles. Ok? De novo, só para vocês verem como é que era a configuração do sinédrio. E aí ele fala que o Talmud ele identifica duas classes de cortes de rabinos chamado, eu falei, o sinédrio grande e o sinédrio pequeno. E cada cidade tem o próprio sinédrio menor, eu já falei isso, e somente pode haver um sinédrio maior, que já é uma corte, onde eles legislam, né, casos mais importantes, tudo, né? Mas normalmente o nome sinédrio é o sinédrio maior mesmo. Gente, uma coisa importante que eu achei é que ele fala sobre a tradição, né? Espera aí. Ele fala o seguinte, que a tradição constituía a parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornada artigo de dogma. Ou seja, eles pegavam uma palavra, pegavam um texto, pegavam uma frase, e as discussões eram intermináveis. Estou lembrando a gente no começo do meio-meio, como a gente discutia por causa de uma frase, desculpa. Então, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da ecolastria da Idade Média. Então, olha só, gente, porque eles discutiam tanto em torno de uma palavra, de uma coisa, e eles acabavam não chegando a uma conclusão, ou não aceitando, né, aquilo como um todo,
Aí, o que acontecia? Nasceram as seitas diferentes, né? Vê que coisa. Até hoje acontece isso. E cada uma delas, então, pretendia ter o monopólio da verdade, olha só, detestando-se umas às outras. Então, assim, eles se dividiam. Quem interpreta aquela frase, aquela passagem desse jeito, então forma a seita A. Quem interpreta daquele jeito vai para a seita B. Assim, e assim não se dão ainda, porque ainda brigam entre si, né? Coisa que a gente nunca viu, né, gente? Isso não acontece atualmente, né? Isso acontecia só lá com os judeus, lá na época antes de Cristo. Bem, gente, alguém tem uma questão? Vocês... Está tudo certo, está tudo tranquilo, ficou alguma coisa sem ser entendida? Ô, Miriam, É, eu tava raciocinando aqui, essa suntuosidade do templo, ela serve, inclusive, para muitos, quando vão fazer as suas igrejas, né, tentarem colocar nesses locais a importância de acordo com a sua própria construção, alegorias, impressões de arquiteturas mais suntuosas, numa tentativa de tentar reproduzir não o templo em si, mas a questão da importância daquele templo no sentido figurado, né? Daquela casa de oração para os seus seguidores, né? Nossa, não, isso aqui. Aí começa a colocar coisa material, isso, mas... julgando aquilo como, né, tendo a importância, a gente tem que valorizar e, na verdade, descaracterizando a real fundamentação dos objetivos do que ali se prega, se Sim. desenvolve e se busca, né? E a gente vê, que não dá, você vê como a Igreja Católica também absorveu muitas desses rituais, desses rituais dos judeus. Às vezes até com uma diferença de objetivo, né? Mas os rituais, muita coisa que a igreja, a pia batismal, tem um monte de coisa, né? que a igreja foi absorvendo desses antigos judeus. Nós levamos todos de lá, né? Mas eles têm muita coisa. A gente vai lendo e você fala, nossa, é muito interessante, acho muito legal essas histórias. Gente, alguém mais? Aí, o que eu fiz? Eu trouxe de novo aquilo que a gente tinha... Eu trouxe de novo aquilo que a gente tinha visto, né, das notícias históricas lá, mas de uma forma bem resumida, tá? Só para a gente... Porque se alguém quiser mais detalhes, estão ali no Evangelho mesmo, né? Então, os samaritanos, que foi um dos mais importantes, né? Porque da divisão eles ficaram com o Reino do Norte e ele se baseou nesse Pentateuco, que o Pentateuco é toda a história deles, a história de Moisés, né? Mas, mesmo assim, eles só aceitam um dos poucos livros de Moisés, eles não aceitam o Talmud todo, porque o Talmud é 600 e tantos escritos, né? Eles não aceitam. Mas você vê, os judeus ortodoxos falam que eles eram heréticos, então eles desprezavam eles eram perseguidos. E Jesus, nessa passagem, né, do bom samaritano, ele traz para a gente, né, para a gente fazer uma reflexão, né, na questão da caridade, que a caridade não tem religião, né? Então, ele faz uma caridade de ajudar uma pessoa e não quis nem saber quem era ele, que religião ele tinha e que de região ele vinha, né? Então, isso é bastante interessante, né? Mas você vê como eles se dividiram e como eles, como eu falei, né, da questão da tradição, cada um queria possuir a tradição
da maneira que eles interpretavam. Então, eles foram muito divididos, né? E cada um seguiu uma linha diferente do outro, né? Então, os nazarenos, eu estou trazendo bem pouquinho, o que eu achei mais interessantes. Eles eram os judeus que faziam votos perpétuos ou temporários de guardar a perfeita pureza. Então, ele se comprometia a observar a castidade, se abster de bebida alcoólica e conservar a cabeleira. Então, muitos acham que Jesus era nazareno, né? Então, e acabou que essa denominação ficou, na verdade, com os primeiros cristãos, né? Por causa de Jesus. Os publicanos, também nós lembramos, né, que eles eram aqueles cobradores de taxa, né, dos impostos dos romanos. Então, eles eram assim, odiados, né, gente? Porque o judeu já odiava pagar imposto, ainda mais para os romanos, que estavam sob domínio, né? Eles estavam dominados pelos romanos. E aí, então, eles eram os cobradores de impostos, então ele era muito mal visto. E a gente viu mesmo que quem era o evangelista que era publicano, eu falei, aceitei, a Marta me corrigiu semana passada. Qual deles, o evangelho? Lucas, João, Mateus ou Marcos? Quem que era publicano? Marcos ou Mateus? Começa com M, né? Mateus. Oi? Mateus. Isso, Mateus. Mateus. Isso. Os portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria. Também eles eram arrecadadores. Só que, assim, eles eram abaixo dos outros, porque eles tinham umas funções diferentes. Eles iam fazer cobrança, era na alfândega. Então, assim, mas eles também ninguém gostava dele, como não gostava do publicano. Bastava você ser cobrado, né? E que você, então, desprezava ele, né? Então, ele fala que no Evangelho a palavra publicanos, né, sempre vem ao lado de expressão de gente de má vida. Então, é interessante porque Zaqueu era um publicano, né? E ele falou para Cristo: o que eu recebo, eu reparto com os outros, né? Então, nem todos os publicanos eram realmente de má vida. Eles acabavam tendo essa designação pelo ofício que eles praticavam, porque ninguém gostava, né? Ninguém queria pagar imposto até hoje, né? Quem gosta de pagar imposto? Ninguém. Então, quem cobra imposto é que nem o leão da nossa vida que a gente odeia. Então, é mais ou menos assim, eles tinham essas características mesmo. Os fariseus, que a gente também já viu, deixa eu tomar conta da hora, que era uma seita muito influente, e Léo foi uma personagem muito importante, né? Um doutor judeu de muita importância. Mas, olha lá, eles são aqueles das práticas exteriores, né? Eles tinham muito, olha lá, se importavam mais com a materialidade da vida do que com a espiritualidade. Eles mostravam uma coisa, mas faziam outra, né? Então, eles ocultavam os costumes dissolutos, eram muito orgulhosos, né? Então, eles usavam a religião para chegar aos seus fins, né? Então, ele não tinha essa fé sincera, né? Então, eu lembrei muito do marido do Cusa, né? Que ele era assim, né? Ele usava a religião em benefício dele, né? Então, ele ainda era um pouco pior, assim, porque quando ele era importante para ele, ele estava junto na sinagoga, junto com os judeus, e quando era importante, ele estava lá com os romanos, né? Então, a religião para ele era um meio dele se dar bem, né? Então, isso é bem característico dos fariseus também. Os escribas, como o nome está falando, eles estavam sempre nos templos, eles estavam nos sinédrios, né? Então, eles eram aqueles que
faziam eles escreviam, né? Mas eles também, ó lá, eles partilhavam dos princípios dos fariseus, né? Eles eram secretários dos reis, enfim. Os saduceus também é uma seita antiga, né? Se forma lá 248 a.C., e o fundador dela foi Sadoc, e eles têm algumas características. Eles não acreditavam na imortalidade, na ressurreição, mas eles acreditavam em Deus. Mas, de novo, aqui, eles tinham esses sentidos físicos, e eles eram aqueles materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Então, eles viviam na materialidade também. Deixa eu ver. Já os essênios, eles foram bem diferentes, né? Eles já são também 150 anos antes de Cristo. Eles se juntavam no mosteiro, né? Eles tinham uma associação. E era interessante que eles usam a palavra moral e religiosa. Então, eles tinham costumes brandos, eles tinham uma vida mais austera, eles ensinavam amor ao Deus, eles acreditavam na imortalidade da alma, eles acreditavam na ressurreição, viviam em celibatos. Então, eles já tinham outros princípios, né? Eles eram agricultores, eles tinham outros princípios, os essênios. Para essa época, tinham princípios interessantíssimos. Os terapeutas eram aqueles que se estabeleceram na Alexandria, no Egito, porque lá tinha as faculdades, né? Tinha as escolas, né? De ensino de medicina, por exemplo, né? Então, eles tinham muita relação com os essênios, eles adotavam os princípios dos essênios, e eles eram os curadores, né? Aqueles que curavam, né? Parabéns para eles também hoje. Então, eles tinham uma alimentação frugal, tá vendo? Eles tinham bem algumas características do essênio, só que eles, então, praticavam a cura, né? E olha que interessante, ele fala que eles, como os essênios, representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Foram as duas características, os dois segmentos, né, que mais fizeram essa ponte, na verdade, né? Porque eles. Foi nos essênios que falaram que naquela época que Jesus ficou... Foi, teria mas não tem nada provado, sim. Inclusive, que ele Haroldo Dutra Dias fala que esses de 12 a 33 anos, a 30, né? Há 30 anos, Jesus ficou junto com José na marcenaria. Tá. Não, só porque... Sim, foi com os essênios. Tá. Foi com os essênios. Que tem a gente até encontra ainda, né? Questionamentos se o Cristo ficou esse tempo, né, junto com eles, tal, mas não tem nada provado, e segundo Haroldo, ele estava mesmo com José. Então, assim, ó, tá vendo? A tradição, eles foram se separando mesmo, né? Eles discutiam tanto, trouxe de novo, que as seitas foram se separando e cada um deles foram fazendo a sua seita, né? Foram fazendo a sua doutrina. Aqui só a diferença entre eles, que eu já falei, né? Acho que nem precisam falar mais. Falando nisso, gente, vocês também não precisam. Vocês leram o que eu dei para vocês? O que eu me enviei para vocês? A tarefa? Quem leu a tarefa, pelo menos leu? Ninguém, gente. Eu li, só não consegui terminar de responder. Também li. Eu li. Eu li. Mas eu acho que eu confundi. Eu acho que eu confundi, Miriam. Foi, Porque a primeira pergunta fala do Livro dos Espíritos, né? E depois, nas outras, eu respondi do Evangelho. Não, peraí, acho que é tudo do Evangelho. Não, a primeira pergunta tem LE, Livro dos Espíritos. Peraí, deixa eu ver que eu não lembro mais.
Aí depois eu passei para o Evangelho. Eu falei assim, acho que eu confundi tudo. Ela pergunta que parte do livro dos Espíritos está o Evangelho. É. É essa. Ah, isso é Primeira mole, essa. né? Isso é fácil, Essa né, Qual é gente? Pelo fácil. amor de capítulo, de Deus, onde né? aonde. Essa é fácil. Então, mas é tudo do Evangelho. Aí ele só está Ah, perguntando. tá. Então não confundi, não. Então não confundi, não. Vocês querem responder para a gente agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Porque vai dar tempo, na verdade. Era só para. Deixa eu ver. Espera um pouquinho só, que acho que eu consigo colocar. Ah, não vou conseguir. Bom, a gente pode falar, porque se eu colocar, não vou conseguir. O que vocês responderam quando a gente perguntou em que parte do Evangelho? Terceira parte. Isso. E as Lei morais. questões? Isso. 614 a 919. Alguém viu diferente, gente? Capítulo 1 ao capítulo 12. E aí, a segunda questão. O Evangelho é composto de um Aí é do prefácio. Evangelho? Aí é do Evangelho segundo o É Espiritismo? tudo o Evangelho, porque é só o Evangelho segundo o Espiritismo é tudo dele. É composto de um prefácio, uma introdução. E quantos capítulos tem o Evangelho? 28. 28. Na verdade, 27, né? Com a coletânea de preces. Mas ela 28. faz parte do capítulo. Então, aqui eu botei para vocês como é a estrutura dos capítulos, né? Que está no livro. Ele tem uma parte que é uma tese, que são as passagens bíblicas. Depois há a discussão da tese com os comentários que Allan Kardec faz, e a síntese, que é a instrução dos espíritos. Então, essa é a estrutura de cada capítulo. Kardec coloca lá passagem bíblica, depois ele faz comentários, que eles chamam de discussão da tese, ele comenta a passagem que ele colocou, depois ele faz a síntese, que seria as instruções dos espíritos, que é a mensagem que os espíritos, então, enviaram, né, através dos médiuns. E aí eu coloquei lá. E essas mensagens, elas estão em coerência com o quê? Qual é o princípio sobre o qual essas mensagens estão apoiadas? Nos 10 mandamentos? Da doutrina espírita. Gente, eu falei isso 500 vezes. No Velho Testamento, os 10 mandamentos. Gente, olha só, quando Kardec foi compilando, quando ele fazia uma pergunta, ele perguntava para um espírito só, para um médium só. Não. O que precisava mas para Kardec aceitar aquela resposta como verdadeira? Na universalidade dos espíritos. Não. Isso chama o quê? Isso chama o quê? Nós não botamos. Era um capítulo que eu li. Isso é o princípio da concordância, gente. Se não concorda, eles não aceitavam. Não era isso? Não entendi essa pergunta, então, não. Olha só, as mensagens recebidas de diversos centros espíritas eram selecionadas em coerência aos temas abordados. Então, para ser coerente, existia que ter um princípio. Elas tinham o quê? Que concordar. Era universalidade. Sim, mas elas tinham que concordar entre si. Se elas não concordassem, Kardec não as aceitava. Por isso que o princípio chama, nós falamos isso no estudo, princípio da concordância. Princípio da concordância. Ok. Princípio da concordância. A quarta. Eu vou passar para vocês depois, tá? As respostas, com a resposta. Quantos capítulos... depois eu passo. Quantos capítulos não possuem instrução direta dos espíritos? Quantos capítulos? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Você pegou eles, Miriam? Peguei. Quais? Capítulo 22, 23, 24, 25, 26 e 28. Gente do céu, vocês estão vendo isso?
Mas ninguém fez dever de casa, só me achará. Fez, Elisa? Eric, você estava de mão levantada, Eric. Você queria Para falar? falar que eu li, mas a Miriam é mais rápida que a gente para responder, não dá nem tempo. Não vou falar mais nada, Eric. Pronto, fechei a boca. Não, Mas vocês entenderam a questão do princípio da concordância? Essa eu tinha confundido. Eu não... É porque é só a palavra. Então, responde a outra, Eric. O único capítulo não possui comentário de Allan Kardec. Isso eu sei que foi duro. Qual fala, capítulo que não possui comentário de Allan Kardec? Essa é a pior, gente. só tá falando, tentando ouvir você, não estou Ah, entendendo. sim. Tá vendo? Eric, que vergonha, Eric. Qual capítulo? Quem achou o capítulo? Fala a verdade, né? Dos 28, qual capítulo? Quais são esses? Não, qual é o único capítulo que não possui comentário de Kardec? Qual é o capítulo, gente? Eu coloquei um aqui, não sei se está certo. É o capítulo 6, o Cristo Consolador. Não, alguém achou outro? Na verdade, ele dá como capítulo 20, porque em todos os capítulos consta essa passagem bíblica, sendo várias delas do Velho Testamento, né? E a passagem é o Cristo não vim destruir a lei, mas cumpri-la. É o 20, dá uma olhada aí. É o 20? Jorge, você não fez dever de casa, Jorge? Você está aí? Respire, livro Evangelho. Hein, Estou aqui sim, Jorge? mas não fiz, não. Eu estou aqui sim, mas não fiz, não. Não vou nem Bonito, hein, abrir o Jorge? microfone, nem abrir o microfone. Capítulo 20, deixa eu ver aqui. Tem vários. Tá vendo? Tem várias, até o do Espírito da Verdade, tem várias passagens bíblicas e várias orientações. Mas. Não, capítulo. Eu estou errada. Ué. Mas não vim destruir a lei, não, estou louca. Tem um monte de comentários de Kardec no 20 que eu estou olhando. É o Trabalhador de Última Hora, o 20. Gente, eu vou ver o que eu fiz. Foi errado. Eu vou fazer isso, mas eu acho que é o 20, mas não é essa. Eu errei, foi o nome dele. Trabalhadores da Última Hora. Eu mesmo errei. Instruções dos Espíritos. Tá vendo? Todos eles têm. Tudo bem. E aí, Eric, responde a quinta. Qual é o maior capítulo do Evangelho? Está falhando também? Não está falhando, não, Miriam. Para falar a verdade, eu abri agora quando começou. Então, gente, qual é o maior capítulo que tem o Evangelho? Ninguém precisa decorar isso, deixar essa aí para a não. Miriam Simone responder para mim, que essa é mais fácil. Miriam Simone, salva a gente aí, Miriam Simone. Ninguém precisa ficar respondendo, né? não. Isso não é para decorar, não. É só para a gente ter uma noção. Eu coloquei duas coisas. Eu coloquei o das preces, não sei se entrar, o capítulo 28. E os bem-aventurados aflitos. Não, na verdade, eles dão o 28 mesmo, porque ele entra, né? Você tirando ele, então. o bem-aventurados é maior, mas com eu fiquei ele, em porque dúvida como se ele, entrar o das preces. sim, como ele dá 28 capítulos, então o da prece entrou. Então, o da coletânea de prece é o maior. E o menor capítulo? Esse que é o Cristo Consolador. Vou confundir. Ele não dá o Cristo Consolador, não. Sei. Você viu, Elisa, qual é para você? Isso aqui é para vocês manusearem o Evangelho, sabe, gente? Aprender, né? Aprender. Evangelho, para a gente conseguir
entender um pouco mais, que a gente não Qual que abre. ele deu aí, Miriam? 22. Não separeis o que Deus juntou. 22? É. Capítulo 2. 22. Ai, estou tão cegueta que eu confundo os pauzinhos. Ele só tem 2 folhinhas, pode ver. Ele fala só de insalubridade do casamento e fala do divórcio. Está vendo? Aí Kardec dá um tema evangélico, que é São Mateus, e aí ele vem falando da insalubridade do casamento do divórcio, tá certo? Sim, é menor do que o outro, sim. Isso. Porque o outro tem a instrução dos espíritos grandes. Isso. E assim, o que eu botei lá daquela estrutura, gente, tá na apostila, era só para vocês olharem, sabe? E entenderem um pouco como é que o evangelho, sabe? Como é que é a estrutura do evangelho, né? Que tem um capítulo que antecede, um capítulo que é subsequente, como são os versículos, tá vendo? Ele coloca os versículos, comentário de Kardec, comentário dos espíritos, isso tudo já está no questionário, ele já fala isso. Mas é só para a gente ter uma visão de como Kardec entendeu e como é que ele fez isso, porque ele foi pegando os versículos que ele achava, está vendo? Ele pegou um versículo-chave e juntou outros que tinham a ver com aquele versículo-chave. Então, a gente vai lá, não tem só um versículo, às vezes tem vários outros versículos que compõem aquele versículo-chave que ele está trazendo, certo? Aí tem o comentário que ele faz e o comentário dos espíritos, né? Então, essa é a estrutura do evangelho que a gente tem. Então, como a gente falou, ele não pegou São Marcos e foi... Não, ele foi trazendo de todos aquilo que ele entendia ser mais interessante, ser mais necessário para as questões morais, né? Então, ele faz esse apanhado. Olha só, como eu falei, não é para ninguém decorar isso, mas é para a gente ter uma noção, sabe? Eu queria para manusear o evangelho, né? Para o evangelho não ficar lá na estante, né? Para a gente... Oi, Érico. Não, é que aqui em casa a gente faz... já fizemos o evangelho, né, no culto no lar uma vez, mas é muito complicado, a leitura era muito difícil e as crianças ainda participavam, porque eles estavam juntos, né, na época. É muito complicado. Mas nós temos feito agora, já é a segunda vez, a gente está terminando pela segunda vez, né, o livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduy Filho, uma psicografia de André Luiz. Tá. Assim, é bem explicativo, é bem direto, não tem rodeios e muito mais fácil o entendimento. Mas ele vai seguir o evangelho ou não? Ou é aleatório? Seguindo o evangelho, os capítulos... Não, os capítulos do evangelho. Legal. A gente achou bem interessante o livro. É uma síntese do evangelho, uma síntese bem resumida mesmo, mas bem explicativa. Nós achamos bem legal. E como é um livro de a psicografia de Antônio Baduy Filho, né? Mas por André Luiz, a gente nem procurou saber o que a FEB fala dele, nem nada. A gente está lendo ele, entendeu? Tá, tudo bem. Eu acho que vocês podem definir o que vocês acham melhor mesmo, né? Bom, agora, você reparou, Miriam, que como hoje era dia de prova e correção de prova, todo mundo vazou. Todo mundo vazou. Muitos faltaram e agora nós tínhamos acho 14, agora só tem 7. Marcelo caiu fora lá. A Miriam Simone acho que caiu. O Alvin. O Álvaro está entrando. Ai, meu Deus. Alvinho! Você chegou, Alvinho. Hoje nós estamos terminando até mais cedo, Alvinho. Também 3 aulas demais, né, para mim. Chegando até mais cedo. Mas, gente, olha só, eu acho ele está de lenço na cabeça lá? Está de bandana, sei lá o quê? Está de bandana, sei lá, Olha só,
Se vocês tiverem oportunidade, sempre dá uma lida nessas questões dos judeus. É muito interessante, gente. Vocês fazem links incríveis com o que a gente com a moral do Evangelho, com as passagens, elas são muito interessantes. Eu acho que a gente vai conhecendo. E é verdade, o Haroldo está estudando o Êxodo, ele vai esmiuçando, sabe? E você vai entendendo. Oi, Isabela. Liga o seu som. Eu queria fazer uma perguntinha, porque eu sou assim, café com leite, né? Todo então, eu mundo quero aqui, entender. Quando você falou que uma parte é uma passagem do Evangelho, né? Depois vem o comentário de Kardec e dos Espíritos. Como que eu identifico o comentário de Kardec e dos Espíritos? Ele não escreve o nome dele. Sim, mas aí como é que eu sei? Então, vem escrito assim, comentários de Kardec, em cima Não, nem sempre vem. Olha, porque assim, normalmente a letra... Olha só, é assim, vamos lá, ver Normalmente estou lá no capítulo 5. Aí ele vai dar bem-aventurados aflitos. Aí vem uma, duas, evangelho, né? Ele põe evangelho de Mateus, evangelho de Lucas. Aí tem lá, justiça da aflição. Está vendo? Mateus, Lucas. Tem. Então, aí normalmente o que não está escrito nada é ele que está falando. O que ela está falando, às vezes, é uma nota embaixo de um... Assim, o comentário que não tem escrito é ele que fala, porque depois ele dá o nome do espírito que deu a comunicação, certo? Então, está lá. Aí ele dá. O que a Georgia falou de nota é que, assim, mesmo às vezes após o espírito comentar, ele põe uma nota explicativa, uma outra nota. Aqui não está aparecendo para mim qual o comentário de qual espírito. No meu Evangelho aí não tem. Aí, então, quando não tem... Mostra um aí para ela, Miriam, que tem o espírito, que ele cita o espírito. Tem, capítulo... Pega um capítulo que você está aí na mão. Eu estou com o capítulo 5. Abri 5, aqui então. Agora. Aí ele dá lá, tá vendo? Ele vai falar lá. Olha em cima umas letrinhas pequenininhas. Então, ele vai falando justiça de aflição, causas atuais, esquecimento do passado, motivos... aí vem instrução dos espíritos. Aí tem a instrução dos espíritos, você está entendendo? O resto tudo, o que não é instrução do espírito, é Kardec comentando. Então, a gente vai ter... entendi. São Mateus, ele traz 2 evangelhos. Aí ele comenta... Tá vendo? Ele vem comentando justiça, tal, ele comenta tal. Tudo. E aí, e aí depois que como vem... se fosse corroborando com o que ele fala, mais ou menos assim. Aí ele coloca a instrução dos espíritos. Aí ele separa a instrução dos espíritos, tá vendo? Aí ele tem irmão Sofrer, Lacordaire, aí Mauro fala Remédio. quem é. Entendi. Aí ele fala Santo Agostinho. Então, ele faz isso. É que, de vez em quando, ele traz uma nota, e a nota é em... Como é que é aquela letra inclinadinha, assim? Itálico. Itálico. Ele traz uma nota, você está entendendo? Às vezes ele faz uma nota assim, tá? Mas é isso. Está entendido. Obrigada. Tá vendo? Tem hora que eu também tenho que parar e pensar como é que é mesmo. Gente, então vamos, né? A Márcia teve que sair. Ela pediu para eu encerrar a reunião, que ótimo. no caso, para fazendo a prece, né? Você já terminou? Já, tudo bem, porque... Então, assim, eu vou fazer a prece final, porque a Elisa já fez a prece, né, inicial, a Isabela leu, aí eu vou fazer a prece final e dar boa noite para todos também, e depois eu comento da semana que vem. Tá? Então, agora que, né, chegamos ao fim de mais um estudo, de mais uma noite de estudo, vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita, pela possibilidade de rever, como a Elisa falou no início, né? Muitos conteúdos já estão dentro de nós, mas apenas esquecemos. E, nesse momento, a gente tem a oportunidade de relembrar. E de uma maneira didática, de uma maneira descontraída, que a gente possa
aos poucos, e colocando esses ensinamentos dentro de nós, e utilizando no nosso dia a dia de maneira bem natural, não uma coisa forçada, mas algo natural, que vai fazer parte da nossa essência. Então, agradecemos pela oportunidade, pedimos aqui, né, por aqueles que não puderam estar conosco, por algum motivo, e que nós tenhamos a oportunidade, a semana que vem, de retornarmos para mais uma terça-feira de estudo. Que tenhamos um restante de semana aí agradável, procurando manter os bons pensamentos, pensamentos positivos, não se deixando contaminar por muita coisa que a gente está presenciando por esse momento que a gente vive no nosso país, mas, acima de tudo, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e aqueles espíritos amigos que sempre nos acompanham, rogando direção, rogando luz, discernimento, né, e atitudes que vão ajudar a melhorar um pouco esse ambiente em que a gente vive, intoxicado de informações, de muita pressão. Então, nós encerramos agora o nosso estudo, agradecendo a espiritualidade amiga por ter estado conosco e a Miriam pelo trabalho, pela dedicação, pela pesquisa feita. Que assim seja, dou graças a Deus. Bom, semana que vem a gente vai dar continuidade ao estudo, né? Que é, como a Miriam falou, a gente está no tema 3, que fala do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que, né, já foi discutido 3.1, 3.2, 3.3, e aí a semana que vem a gente vai partir para o 3.4, que é Sócrates e Platão, que são precursores da ideia cristã e espírita. Então, vai ser esse o nosso estudo da semana que vem, que eu estou organizando, tá? E boa noite a todos, e que tenhamos uma semana aí abençoada, né?